Uma boa noite. Boa noite a todos nós. Amém. É sempre uma alegria e agradecemos a Deus o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, participando desse estudo, porque creiam que a gente aprende muito mais do que vocês que estão ouvindo. Para nós é aprendizado mesmo. E nós vamos inicialmente pedir ao doce Jesus que abençoe o momento que nós vamos viver agora. E também ao Espírito iluminado de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, para que ela nos envolva em sua ternura maternal. A literatura espírita, tão rica em diversos assuntos, no campo bibliográfico, possui muito poucas obras sobre as personalidades femininas que muito trabalharam na divulgação da doutrina espírita. Nós vamos procurar trazer um pouco do trabalho extraordinário de uma mulher muito especial, que teve papel relevante na elaboração da codificação espírita. Foi ela a grande incentivadora na difusão do espiritismo. Além, vejam bem, de ser responsável para que o legado de Kardec chegasse até os nossos dias. A professora de artes, escritora, poetisa, pintora, Amélie Gabrielle Baudry, a doce esposa do mestre Allan Kardec. Para realizar esse estudo, nós utilizamos como principal fonte de pesquisas o livro Madame Kardec, de Adriano Calzone, e também pesquisas bibliográficas na internet. Com esse trabalho, nós gostaríamos de prestar uma grande homenagem a essa mulher extraordinária e também a tantas e tantas mulheres que, ao longo do tempo, vêm lutando na divulgação da doutrina espírita. Amélie Baudry nasceu em 23 de novembro de 1795, em Thiais, França, numa época bastante tumultuada, 6 anos após a Revolução Francesa. Sorriso terno e bondoso, gentil e graciosa, a professora de letras e de artes, Amélie, foi orientada na escola pestalozziana. Ela é autora dos livros Contos Primaveris, Noções de Desenhos e O Essencial em Belas Artes. A história de Amélie Baudry e de tantas outras que lutaram e vêm lutando na divulgação do espiritismo vai muito além do dito popular de que atrás de um grande homem existe uma grande mulher. As grandes mulheres, as mães e esposas dedicadas, nunca estiveram atrás dos seus maridos, mas sim
ao seu lado. Há quem diga, não, mas existem mulheres que estão bem à frente dos maridos. Nós não concordamos. Para nós, as grandes mulheres, repetimos, as dedicadas mães e esposas, estão ao lado dos seus maridos, dando apoio, dando o suporte que eles precisam, num verdadeiro trabalho de abnegação, de renúncia, de dedicação. O pai de Amélie Baudet, o senhor Julien Baudet, era escrivão público e proprietário de terras herdadas pela família. A sua família era composta de intelectuais pertencentes à média burguesia. A mãe, Julie Louise, descendia de uma família de artistas. E por essa razão, desde cedo, Amélie teve contato com a música, a dança, o artesanato, o teatro, além, é claro, da literatura francesa e de línguas universais. Aos 15 anos de idade, ela já demonstrava uma inteligência fora do comum. Por essa razão, a mãe resolveu mudar para Paris e a matriculou no colégio da elite parisiense. Aos 19 anos, vejam bem, 4 anos depois, Amélie graduou como professora de primeira classe. Primeira classe aqui não é os primeiros ensinos, mas primeira classe no nível, no sentido de nível elevado. Aos 33 anos, Amélie ainda estava solteira, o que não era comum para uma moça de sua idade naquela época. Mas como professora, ela já se destacava no meio acadêmico de Paris e era muito respeitada dentro da sociedade em que vivia. Os seus volumes pedagógicos sobre a arte do seu tempo, publicados durante um período de 4 anos, repercutiam positivamente e eram muito estudados na época. O seu sucesso chegou ao conhecimento de um certo pedagogo, autor de livros, de nome Hippolyte Léon Denisard Rivail. Eles se conheceram e ele, de imediato, ficou encantado com aquela mulher tão especial. É claro que esse encontro teve uma ajudinha lá de cima, né? Dos nossos amigos espirituais. O que os dois tinham em comum? Eram poliglotas, pedagogos, lexicógrafos, ou seja, eram linguistas, escritores e autores reconhecidos pelo governo. Além disso, eles gostavam das mesmas manifestações artísticas e tinham os dois em Pestalozzi o seu mestre maior. Amélie era 9 anos mais velha que Hippolyte. Ela era de pequena estatura, mas tinha proporções harmoniosas. Rivail tinha 1,65 m de altura, era sardento, possuía muitas verrugas no rosto, escondidas por costeletas. Eles casaram em 9 de fevereiro de 1832. No casamento, Amélie levou um dote de 80 mil francos. E um tio de Rivail, de nome Duhamel, fez dele o seu herdeiro durante o casamento. E assim, a senhora agora, Rivail, passa a ser a companheira respeitável e fiel desse nobre homem que era Hippolyte Léon Denisard. Logo
após o casamento, o casal muda para um grande salão em Paris. Esse salão ficava na rua Sèvres. E ali mesmo, naquele salão, eles abriram um Instituto Riveio, que funcionou por 8 anos de atividades pedagógicas frutíferas. E o porquê o fechamento? Por conta de prejuízos causados pelo aquele tio de Riveio, aquele mesmo tio que fez dele seu herdeiro. Esse tio era viciado em jogos. Aí é a razão do fechamento do salão. Mas, em seguida, neste mesmo salão, começou a funcionar um liceu para jovens. Na época, os liceus eram estabelecimentos de ensino muito comuns em Paris. E ali eles passaram a ensinar literatura francesa, geografia, física e ainda aulas de educação artística que eram ministradas pela senhora Riveio. E os dois aplicavam nessas aulas o pensamento de Pestalozzi, cuja égide era: o amor é o eterno fundamento da educação. Amélie, assim, colaborou com o generoso marido na preparação de aulas, desses cursos gratuitos que eram ministrados ali, nesse salão, que era a residência também do casal. Além de companheira, ela também foi inspiradora de diversos projetos que o marido pôs em execução. Em 1841, o casal novamente passa por apuros financeiros e tiveram que mudar desse grande salão para a rua Tarani, de número 12, em Paris. 7 anos depois dessa mudança, sobe ao trono o imperador Napoleão III. E isso afetou por demais a vida profissional do casal. E por quê? Porque na época o imperador, para agradar os católicos, ordenou um novo projeto de lei sobre o ensino na França para beneficiar as escolas eclesiásticas. Dessa forma, o ensino laico foi substituído pelo ensino clerical. Universidades, na época, foram espionadas e professores tratados por suspeitos. Em menos de 10 anos, mais de 800 professores foram demitidos em todo o país. Por essa razão, os Riveils tiveram que se afastar do magistério. Eles, na realidade, tiveram que se afastar da instrução pública. Mas teve um lado positivo. Eles passaram a ter uma vida mais tranquila, já que não poderiam não tocar todas as suas habilidades, como vinham tocando na época. Eles viviam dos seus recursos, tidos pelos livros, pelos livros que eles tinham, e também por aulas que o professor, aulas não, pelo trabalho que Kardec também tinha antes como contabilista. E assim foram vivendo. O casal não teve filhos. Em 1854, um magnetizador de nome Fortier foi procurar o mestre Riveio e levou a ele uma estranha notícia. As mesas dos salões de Paris estavam falando. Quando Riveio soube disso, respondeu de imediato:
eu só acredito se me provarem que uma mesa tenha cérebro e possa pensar, tenha nervos e possa sentir, e ainda possa se tornar sonâmbula. Até lá, me permita que eu veja, nesse caso, um conto de carochinhas. Ele observa, assim, o método de Pestalozzi, o grande mestre. Observar, comparar, julgar. Em 1855, na casa de Madame Planey-Mason, Riveio, ao lado da esposa e do senhor Fortier, assistia pela primeira vez o fenômeno das mesas girantes e falantes. Sobre a influência da clarividente Madame Roger, constataram então que as mesas de fato giravam, saltavam e se comunicavam sem deixar nenhuma dúvida. E Riveio logo pensou, havia ali um fato que decorria de uma causa. Há ou não uma força inteligente? Se existe essa força, de que natureza ela era? Eram as questões de Kardec, o futuro Kardec, na época. E foi investigando, comparando, pesquisando, que ele chegou aos fatos de que realmente o fenômeno era real. E foi em abril de 1857 que Kardec lança o livro dos Espíritos. Isso com a ajuda financeira da esposa. 8 meses depois, ele lança também a revista Espírita, também com a ajuda da esposa. E aí vem a mudança do nome de Riveio para Allan Kardec. E por que essa mudança? A mudança foi uma sugestão de um espírito que se apresentava pelo nome de Zéfiro. E esse espírito dizia ter sido, junto com Kardec, sacerdotes druidas. Os druidas eram uma etnia que viveu na época da Europa antiga. Então, ele dizia que Kardec, naquela época, usava esse nome, Allan Kardec. Daí ele pediu para que ele usasse como pseudônimo o nome, daí a troca. Após as reuniões na casa de Kardec, começou então as reuniões mediúnicas, não? Que eram tidas sempre uma vez por semana. E nessas reuniões, vejam bem, não compareciam, aliás, nunca compareceram mais de 20 pessoas. Então, era uma reunião realmente restrita. Depois dessas reuniões, os participantes ficaram sempre a admirar as obras de arte de Madame Kardec. Eram muitas e elas estavam todas espalhadas por toda a casa. Em abril de 1858, é fundada a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E assim nasceu o primeiro centro espírita regulamentado no mundo. Diversos médiuns frequentavam a Sociedade Espírita, entre eles Rose e Alfredo Didier. E também o casal Delany, o casal Gabriel Delany, que na época trazia no colo um outro Delany, que seria mais tarde o grande pesquisador do Espiritismo. E Madame Kardec também
levou, nessa época, para a sociedade diversas obras de arte. Obras de artes, assim, divinas. E continuou. Todo mundo ficava realmente encantado em ver, porque a quantidade realmente era imensa. E durante essas reuniões, passou então, depois que ela levou essas obras de arte, a se apresentar espíritos artistas. E o que vamos falar agora, daqui para frente, serve muito para os artistas da casa. E eu sei que tem outros por aqui também. Sei que não é só ele. E em uma dessas oportunidades, veio o espírito de Mozart. O espírito de Mozart se apresentou. E ele deu um fragmento de sonata durante a reunião. Esse fragmento de sonata foi ouvido por muitos artistas, sem que eles soubessem de quem era aquela peça. E todos foram unânimes em afirmar que ali havia a marca de Mozart. Certa vez, numa reunião mediúnica também, um espírito artista que se apresentou como Alfredo de Musset, poeta, novelista, dramaturgo, também conhecido como adepto ao romantismo, deu o seguinte depoimento. Prestem atenção. A pintura, a escultura, a arquitetura, a poesia foram alternadamente influenciadas pela arte pagã e pela arte cristã. Perguntado se um dia haveria a arte espírita, ele então respondeu: o verme é verme, torna-se verme de seda e depois borboleta. O que há de mais gracioso, de mais aéreo do que uma borboleta? E ainda continuou: a arte pagã é o verme, a arte cristã é a crisálida, a arte espírita será a borboleta. O próprio Allan Kardec deixou em seus escritos que o espiritismo abre um campo novo, imenso e inexplorado pela arte. E quando o artista reproduzir o mundo espírita com convicção, ele aurirá nas fontes sublimes da inspiração. Segundo o espírito Laminé, a música vai mais direta ao coração. Já a pintura, a escultura, a poesia, antes de tudo, atingem mais a sensação cerebral. Assim, a música vai do coração ao espírito. A música séria, dizia ele, eleva o pensamento, eleva a alma. Já a música leviana faz vibrar só os nervos e nada mais. O depoimento desse espírito laminar foi publicado na Revista Espírita de maio de 1861. Esse mesmo espírito ainda declara que a música, a poesia e a pintura se dão as mãos. A primeira, no caso, a música, para abraçar o coração. A segunda, a poesia, para abrandar os costumes. E a outra, a pintura, no caso, para abrir a alma. Mas todas as três nos levam ao Criador. A senhora Kardec era pintora miniaturista. E para ela, pintar era uma oração. Era uma ligação crística. Era o agradecimento ao alto. Além do que ela dizia, o artista nunca trabalha sozinho. Nós temos o exemplo do grande Beethoven, Ludwig Beethoven,
que sempre procurava os bosques. E ele dizia que ia ali para conseguir a inspiração dos anjos que o visitavam sempre. E assim, muitos e muitos outros artistas dão o mesmo depoimento. Pela sua personalidade marcante e formação acadêmica, pedagoga, artística, linguística, Amélie Baudet colaborava e muito com o marido na compilação, transcrição dos originais dos livros espíritas. Vejam como ela trabalhou na elaboração da doutrina. Ela também financiou as primeiras obras kardecianas e passou a substituir o marido, sempre que era necessário, muitas vezes até responder por ele, quando os compromissos do mestre não paravam de chegar. Além de tudo isso, ela era uma hábil empreendedora, com visão para negócios. E não foi por acaso que ela ficou com a administração dos negócios da família, não, da herança que ela herdara dos seus pais. E ela já fazia isso, não, era um trabalho que ela realizava devido ao esforço, não, a dedicação também, a esse lado também. Ela foi também pioneira na organização e valorização do que hoje chamamos de comunicação social espírita. Sempre nos centros existe esse departamento. Eu acredito que aqui tenha também pessoas não voltadas para isso, para esse trabalho. Ela demonstrou, assim, um espírito de trabalho fora do comum, principalmente para a sua idade, não? Que ela já, na época, já estava em idade avançada, cuidando, assim, de diversos assuntos e também se dedicando à comissão central que deveria gerir coletivamente o espiritismo na França e no mundo. No dia 31 de março de 1869, véspera da mudança do casal para a tão sonhada casa própria, na Vila Ségur, de número 3. Kardec estava ansioso, agitado, empacotando, organizando as coisas para serem levadas para a casa nova, quando tocaram a campainha do apartamento onde eles viviam na época. Era um caixeiro da livraria espírita que vinha buscar a última edição da revista. Ele, então, parou o que estava fazendo e foi lá buscar os exemplares da revista. E começou a passar os exemplares para o caixeiro. E o jovem percebeu que ele estava muito fatigado, pálido mesmo. Ele sentiu isso de imediato, mas... E quando ele começou a passar, e subitamente ele curva-se sobre o seu corpo e cai por conta de um AVC, um acidente vascular cerebral. O primeiro a chegar ao encontro foi o amigo da família Delano. E na sequência, Madame Kardec, que se encontrava já na casa nova, já organizando as coisas que estavam chegando lá. O seu companheiro, de 37 anos, voltara ao mundo espiritual. 2 dias depois, em 2 de abril de 1869, o corpo do codificador do Espiritismo foi enterrado no cemitério de Montmartre, em Paris.
O cortejo fúnebre foi acompanhado por uma multidão de 1.200 pessoas. Mais tarde, os despojos do mestre Kardec foram transferidos para o cemitério de Père-Lachaise. Uma curiosidade é que nesse cemitério estão enterrados os corpos das pessoas mais importantes da França. São políticos, artistas, pensadores, cientistas. E uma outra curiosidade, esse lugar, esse cemitério, Père-Lachaise, é um lugar de visitação turística. No ano passado, nós tivemos a grata oportunidade de visitar o túmulo do mestre Kardec. E também verificar ou constatar o que já nos haviam dito, de que nesse lugar, todos os dias, são colocadas flores frescas e ninguém sabe quem é que financia essas flores até hoje. Nós chegamos lá por volta de 9h30 da manhã. E tinha um senhor, ele estava assim de cócoras, colocando as flores, que eu já não sabia mais onde tinha espaço para ser colocados. E ainda tinha uma fileira de flores que tomavam todos os outros túmulos para serem colocados. E nós tentamos uma conversação com ele. Em inglês, é claro, porque não dominamos o francês. Mas ele simplesmente fez assim, ou que não entendia a língua, ou do contrário, não podia falar. Né? Ficou a dúvida, não sabíamos. Mas o que podemos acrescentar é que foi uma emoção muito grande. E estamos muito agradecidos a Deus por essa oportunidade. Se algum dia vocês tiverem a oportunidade de ir a Paris, não deixem de visitar. Eu tenho certeza que talvez a emoção de vocês seja ainda maior do que a minha. Mas como foi a vida da senhora Kardec depois da partida do marido? Muitas dificuldades. Muitas dificuldades ela teve que enfrentar. E vejam bem, a atuação dela à frente da doutrina espírita é que permitiu que o legado de Kardec chegasse até nós. Ela foi a responsável. Se não fosse ela, talvez hoje não tivéssemos assim esse legado. Não, esse grande legado para a nossa vida que foi o Espiritismo, através das mãos de Kardec. Ela ficou, então, à frente da Sociedade de Estudos Espíritas e da Revista Espírita e de outros meios de divulgação do Espiritismo na França e no mundo. Mas por essa razão, ela foi alvo de muito preconceito. Primeiro, por ser mulher. Segundo, por ter idade avançada. Ela foi alvo de muita inveja, de respeito mesmo. Durante o processo dos espíritas, em 1875, que levou o espiritismo aos tribunais, Amélie foi convocada a depor. E foi tratada de forma desrespeitosa pelo juiz. Mas de maneira firme, ela respondeu todas as perguntas, defendendo então a memória de Kardec. O juiz então falou para ela com muita ironia: nós não gostamos de gente que toma nomes que não lhes pertencem. E Amélie respondeu: todos os literatos
adotam pseudônimo. E meu marido jamais pilhou coisa de ninguém. Ele desencarnou há 6 anos, respeitado pelas figuras do pensamento mundial. Era mais um testemunho doloroso a que fora chamado. Dentro da humildade e elevação de espírito, ela nunca reclamou de nada. Tudo aceitava com serenidade, com compreensão. Um dos membros da Sociedade Espírita, de nome Pierre Lemarie, não gostou nada de ter que responder, de ter que receber orientação e de concordar com Madame Kardec. Na opinião dele, vejam bem, aquela senhora que na época contava 76 anos de idade, devia estar em casa fazendo brioches, ou num asilo, sentado numa cadeira perto de uma lareira, com o babador tomando sopas, se preparando assim para a morte. Foi o que ele declarou isso para todos. Esse Pierre Lemarie foi considerado, na época, pai de um sincretismo religioso que deu rumos místicos à doutrina espírita na França. Ele era teosofista, maçom, e hoje em dia ele é lembrado mais na França por ser ocultista do que espiritista. Apesar dele ter vivido com Kardec, de ter absorvido a singeleza do espiritismo, as posturas contraditórias de Lemarie foram aprovadas pela Sociedade Espírita. E ele, então, torna-se mandatário da viúva Kardec. É como ela não pudesse dar conta daquele trabalho, ele tornou-se, então, o responsável para isso. E vejam bem, numa época muito difícil para Madame Kardec, exatamente ela passava, ainda se encontrava em luto pela morte do marido. E também a França atravessava as guerras. Era um período difícil. A revista espírita, nas mãos desse Lemarie, tornou-se uma verdadeira colcha de retalhos. E ali eram publicados artigos que nada tinham a ver com o espiritismo. E por dinheiro. Jamais os Kardecs pediram dinheiro a ninguém. Tudo que eles faziam para o espiritismo eram com os recursos próprios. Tudo isso consta em depoimentos de uma senhora chamada Madame Berthe Froppel. Essa senhora era amiga de Amélie. E era uma pessoa muito atuante também na divulgação da doutrina na época. E ela realmente colocou a boca no trombone. Segundo ela, e outros espíritas que também estavam com ela, a filosofia espírita estava sendo travestida desde a década de 1870. Por meios de transações empregadas. Ela sempre denunciou tudo isso em jornais, em revistas. Não, ela fez questão de fazer essa notícia. E nos círculos, claro, espíritas da época. Vejam que mulher corajosa não foi essa mesmo. Nesse momento assim, tão difícil, tão delicado. Não, para a senhora Kardec. O que se sabe é que a sociedade, nas mãos desse Lemarie, decaiu.
decaiu em muito, tanto na parte administrativa como na parte moral. Leymarie foi completamente antipático e desrespeitoso para a senhora Kardec e para também o propagador do espiritismo, que foi Allan Kardec. Ele, que prometera ser fiel discípulo de Kardec, da integridade doutrinária, agora desvirtuava a doutrina, desagregando assim o espiritismo. Indo, veja bem, contra os princípios de Kardec e da sua senhora. Princípios esses que eram aplicados por décadas. Kardec, que ensinou a ele, ao próprio Leymarie, que a filosofia espírita, que a prática espírita deveria ser realizada com a máxima de simplicidade, sem apegos, jamais abandonando o bom senso e a fé raciocinada nos trabalhos. Mas, apesar de tudo isso, a senhora Kardec continuou a trabalhar na divulgação da doutrina. Nas assembleias anuais, estava ela ali. Aqueles olhos de expressões tão lúcidas. Aqueles mesmos olhos que revisaram e revisaram as obras da codificação. Estava ela ali. E ela impunha respeito, impunha admiração para as plateias. Ela agora vivia calada, fechada na solidão de sua casa. E assim ficava principalmente quando as suas sugestões, as suas orientações eram totalmente ignoradas pelo senhor Leymarie. Mas foi com um doce sorriso, aquele mesmo sorriso que sempre brilhara na sua face, que a sucessora de Kardec partiu para o mundo espiritual. Um mal súbito fez que, quando ela levantasse de sua cama, caísse e sua cabeça bateu na mesinha de mármore da sua cômoda, da mesinha de cabeceira, como chamamos. E isso provocou, assim, uma congestão cerebral. A doce Amélie desencarnou aos 88 anos de idade, no dia 21 de janeiro de 1883. Nas solenidades fúnebres falaram Gabriel Delany, o Leymarie também, entre outros. No discurso proferido por Gabriel Delany, agora já um homem feito, ele ressaltou a mulher superior e devotada que foi Amélie Baudet. Mulher essa que sempre viveu ao lado do grande missionário da humanidade, que foi Allan Kardec. Isso para que ninguém esquecesse que junto ao mestre Kardec esteve uma das mulheres mais excepcionais do espiritismo francês. O que se sabe é que, depois da morte de Amélie, Delany, Gabriel Delany, ao abrir e fechar as reuniões espíritas, ele tinha por costume de reverenciar a memória da senhora Kardec em todas as reuniões. Durante o funeral de Amélie, foi lida pelo senhor Lecoq uma comunicação mediúnica de Antônio de Pádua.
E ele contava nessa comunicação a brilhante recepção de Amélie no mundo espiritual por Kardec e por outros amigos espirituais. A grande festa que houve lá na chegada dela. Os restos mortais de Amélie foram enterrados junto no mesmo túmulo do marido, de Allan Kardec. Está lá o seu nome. Amélie Gabrielle Baudet, viúva do mestre Kardec. No dia 26 de janeiro do mesmo mês, o conceituado médium parisiense, de nome Cordurier, recebeu uma importante mensagem assinada por Madame Kardec. Mensagem essa que demonstrava a imortalidade da alma. Meus amigos, Madame Kardec teve uma existência bela na prática das virtudes. Seguidora do Evangelho, ela adotou as ideias do marido, vencendo assim preconceitos, traições, decepções, conspirações. Tudo isso para que o Espiritismo permanecesse vivo. Sobre ela, disse Kardec, minha esposa aderiu plenamente aos meus intentos e me secundou na laboriosa tarefa, através de um trabalho frequentemente acima de suas forças, sacrificando ela sem pesar os prazeres e as distrações do mundo. Depoimento de Kardec. Hoje, mais do que nunca, quando os valores morais e espirituais estão sendo desprezados, o casal Kardec serve de inspiração para todos nós. O casal Kardec serve de inspiração para que a doutrina prossiga firme, inabalável, na sua missão de despertar consciências. O nosso muito obrigado a Amélie, a professora de artes, a professora de todos os médiuns do mundo, a esse espírito extraordinário de nobreza e valentia, que lutou para que a doutrina luz chegasse até nós com dignidade. Muito obrigada, Amélie. E muito obrigada a vocês pela atenção. Que gostoso. Muito obrigada, Bela. Que conhecimento.